Bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Este que é um canal da revista Lamparina que vem para trazer ideias, valores, princípios cristãos. E hoje estamos aqui com duas convidadas especiais. A doutora Elaine, que ela é ginecologista, obstetra, também especialista em emagrecimento e missionária da Igreja do Evangelho Quadrangular. E também a Sueli Esmeirim, que ela é uma mãe atípica, pedagoga, e passou por um processo que vamos falar aqui hoje para você que é mulher, que está enfrentando aí esse período da menopausa, ou entrando, já está ali próximo. Doutora Elaine, Sueli, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Quero agradecer imensamente por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre diversos assuntos, né? Sou Elaine Cristina Ângelo Ferreira, mas me chamam como Elaine Ângelo, e ginecologista, cristã. Quero muito contribuir com esse momento especial. Eu acredito que muitas informações vão ser fundamentais para essas mulheres que estão precisando, né? E desde já quero agradecer. Muito obrigada, Sueli. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com minha médica, a doutora Elaine Ângelo. E assim, é um prazer imenso, porque trazer informações é muito importante. Nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas ainda têm mito, né, Sim. sobre a menopausa e outras coisas. Então, estamos aqui à disposição, estou aqui como paciente, porque a doutora Elaine ela me ajudou muito no processo que eu estava, né, Na crise, na né? crise, é. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu não entrei ainda, né? Mas já Que estou ali bom. beirando os 40, já fico por dentro do assunto. Mas, doutora Elaine, me fala um pouco da sua história, conte até quando você chegou aqui em Aracaju, sei que você já é de fora, você não é daqui, né? Mas já tem um tempo. E como foi que você, essa sua jornada para chegar na medicina, nessa parte da saúde da mulher? Eu sou cearense com coração sergipana, né? Moro aqui em Aracaju, vai fazer 8 anos. Aliás, fez 8 anos em dezembro, dia 21 de dezembro. E sou de uma família do interior de Ceará. Minha família mora em Penaforte, Ceará. Desde a infância eu já me identificava como médica, né? Sempre tive esse sonho. Aos 16 anos fui morar em Recife. Fui fazer a 8ª série. E de lá nunca mais voltei para casa, né? Fiz residência em ginecologia e obstetrícia também em Recife. Sou formada já há 15 anos, né, em medicina e tenho um trajeto aí de muitos anos. Morei em São Paulo, em muitos lugares, né? Sempre em busca de novos conhecimentos, de trazer algo novo para as mulheres. Eu morei em São Paulo, fui fazer pós-graduação. Eu passei 6 anos de faculdade, né, que são 6 anos de medicina, mais 3 de residência, mais 3 de pós-graduação. E levei 5 anos para passar no vestibular. Foram aí quantos anos, né? Faça as contas aí, Sueli. Sueli, isso é bom de Já conta. Isso que é Tá vendo? persistência, Ela né? tá conversando com Tinha que minha ser amiga. medicina. Exato. Então, são muitos anos de dedicação e a gente Dedicação. não para de estudar, né? De se especializar, de se aprimorar, porque tudo é muito dinâmico, né? Sim. Eu tenho 3 irmãos, meu irmão mais velho, mais 2 irmãs novas, né? Então, dentro da saúde ficou eu e minha irmã, que é pediatra, tem uma que é enfermeira e o mais velho, que ele é advogado. Então, minha mãe realizou o sonho dela de colocar seus filhos para estudar e sempre dizia, vocês têm que estudar para ser gente na vida e tal. Já vou fazer 45 anos, então estou nessa fase do climatério. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu percebi o quão nós precisamos de ajuda médica, né? Eu já era ginecologista, mas eu sinto na pele isso cada vez mais e vejo uma necessidade que muitas mulheres têm e que o sistema não está preparado, né? Não só o SUS, mas a medicina em geral não está preparada para receber, acolher e tratar essas mulheres. Existe mais de 30 milhões de mulheres no Brasil passando nessa fase da menopausa
que não é uma doença, mas é uma fase De transição. que pode levar, se não tratada, a outras doenças, né? Como osteoporose, depressão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, há uma importância muito grande sobre esse tema, né? Então, quero agradecer. E hoje, como ginecologista, eu me especializo cada vez mais dentro da ginecologia integrativa, né? Que aí tem uma abordagem completa dessas mulheres e que a gente consegue tratar essa mulher de uma forma mais unificada, de uma forma mais integral, avaliando não só a questão física, mas a questão emocional e espiritual também. Quando eu era criança, eu vi muito minha mãe sentindo dores de cabeça. Minha mãe passou por uma menopausa muito desafiadora e aquilo me despertou também, né? O que eu sou hoje é reflexo da minha infância, né? As minhas decisões de hoje estão relacionadas a isso. A minha cidade é uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes, 15 mil habitantes. Sim. Uma cidade que tem uma igreja e 3 escolas. Uma igreja que eu digo católica, porque é aquela igreja principal, né? Sim. Que Qual é a sua cidade? Penaforte, Ceará. Sou do interior de fica perto de Juazeiro do Norte. Sim, sim. E essa experiência, né? Eu sempre fui além do meu tempo. Eu cumpri com muitas responsabilidades já muito nova. Sempre fui muito autodidata. Eu aprendi a andar de bicicleta sozinha. Eu aprendi a ler sozinha, ler e escrever sozinha. Quando eu saí de casa, eu já fazia tarefas domésticas. Com 9 anos, eu já cozinhava, eu já passava. E, assim, meus pais não eram de uma família humilde, né? Sempre minha mãe me ensinou tinha as dificuldades do tempo, mas meus pais me ensinaram muito a se preparar para a vida. Sim. Então, minha mãe sempre dizia, um dia vocês vão me agradecer, um dia vocês vão me agradecer. A gente sempre teve o hábito de acordar cedo, de dormir cedo. Minha mãe sempre tinha alguém na casa que ajudava nas tarefas domésticas, mas ela nos encarregava de fazer as coisas, né? Sim. De serviços de casa mesmo. Até meu irmão sabe cozinhar. E assim, eu sou muito feliz por isso, né? Porque eu não sofri tanto com isso quando eu saí de casa. Quando eu casei, quando eu enfrentei o mundo, né? Então, eu fui morar em Recife, eu tinha 16 anos e passei uma boa parte sozinha em Recife. Enfrentar uma capital, você sair de uma cidade de 15 mil pequena, habitantes para ir para uma enfrentar capital. uma capital onde você tem que pegar ônibus, onde você tem que se virar, né? Enfrentar, eu tinha muito medo de enfrentar Sim. o trânsito. Eu andava muito a pé, porque eu tinha medo de andar muito de ônibus e ser assaltada. E aí me tornei até, eu diria que atlética, porque eu andava muito e corria muito também. Sim. Para ir para os cursinhos, eu preferia ir a pé. Eu atravessava pontes e pontes. Eu conheço muitas cidades de Recife, as ruas principais de Recife, as avenidas, porque eu andava muito a pé. E muitas vezes também era para economizar. Sim. Porque o meu pai, ele não teve estudo. Meu pai, ele estudou até a 5ª série. Mas ele sempre teve uma visão muito grande, né? De ver os filhos crescer, estudar. E ele sempre foi muito inteligente. Meu pai hoje ele é empresário, mas ele enfrentou muitos desafios. Minha mãe, professora, também estudou já depois dos filhos nascidos, né? Minha mãe. E foi um exemplo também de mulher que superou muitos desafios, né? Enfrentou muitas batalhas. Sim. E ela passou em primeiro lugar num concurso. E nós já tínhamos 4 filhos. Estudava sozinha, minha mãe. E ela era merendeira escolar. Então, você herdou dela, né? Minha mãe Autodidata. sempre foi muito determinada, muito persistente, muito focada. Sim. E aí eu me espelhei muito nela, né? Então, essa é a minha origem. É uma origem que eu me orgulho de falar, porque a minha essência é essa. Eu nunca perdi, apesar de hoje ser médica, de ter meu CRM, de
ser especialista na saúde da mulher. Hoje eu me subespecializei, né, na Mas quando parte foi de... que você decidiu ser especialista de mulheres, né, nessa área, na medicina? Quando foi que você se encontrou? Durante a faculdade, a gente tem uma fase que entra no internato, né, que são os rodízios. A gente passa 6 meses em cada rodízio. E o Sim, primeiro foi ginecologia e obstetrícia. Então, eu já sim, comecei na maternidade. Ali, para mim, foi fundamental, porque eu já decidi ali, é aqui que eu quero ficar. Então, eu já me apaixonei pela obstetrícia, foi amor à primeira vista. Infelizmente, hoje eu não estou fazendo obstetrícia, mas por questões pessoais mesmo, porque eu quero focar só na parte da gineco, né? Cuidar de sim. mulheres na menopausa. Mas é uma área que me chamou muita atenção e cada parto para mim era um momento muito especial. Então, eu já decidi ali fazer ginecologia e obstetrícia no primeiro rodízio. Outra área que me chamava atenção era geriatria. Eu falo muito dos 2 Gs, que eu fiquei muito indecisa, porque eu gosto muito de lidar com idosos. Eu gosto muito de conversar com idosos. Hoje é tanto que eu atraio muito idosos para cuidar. Assim, eu fico muito Sim. feliz em poder ajudá-los. E quando eu falei sobre infância, né? Eu fui lembrar que na infância minha mãe ela criava galinhas e me chamava a atenção por que a galinha em um determinado momento que ela deixava, né, colocava os ovos, né? Sim. Tinha o momento de pôr os ovos. E ali elas se reservava a galinha. Então, o que é que eu fazia? Meu pai tinha caminhonete e dentro da caminhonete ele sempre deixava umas lonas. Aí eu tentava jogar as galinhas debaixo da lona e ficava observando a hora que ela ia pôr os ovos. E eu ficava olhando ela pôr os ovos, a galinha. Então eu lembrei disso também, né? A obstetrícia, né? Que é parto, que Você, é sim. vida, que é filho. Então eu sou apaixonada, né? Pelo Pela nascimento, surgimento da isso, vida, né? pelo surgimento da vida, exatamente, pela obstetrícia. É tanto que todo parto eu chorava. Então, estava muito ligada à minha infância, né? Sim, sim, essa E, memória afetiva, né? exato, a ginecologia obstetrícia é uma fase bem difícil para um médico, são 3 anos. O primeiro ano a gente dá plantão 24 horas, no final de semana. Então, eu enfrentei muitos desafios, porque a minha filha já era nascida, a Cíntia, levava ela muitas vezes para o plantão. Então, às vezes eu dava 36 horas de plantão, que era 24 da residência, que não era remunerado, mais 12 horas numa urgência lá em Recife, né? Você comia? Comia, passava mal. E aí, sem falar, né, que durante a faculdade, você falou desse processo aí, eu lembrei que durante a faculdade, por muito estresse, porque a faculdade exige muito da gente, né? Sim, Muito cortisol usado, muitas noites sem dormir, eu tinha muitas enxaquecas que eu passava muito mal com as dores. Só que sempre como eu fui como a minha mãe, focada, determinada, eu não queria atrasar a faculdade, eu não queria, porque eu demorei a entrar na faculdade. Eu comecei enfermagem, você entrou quantos anos? eu passei no vestibular a primeira vez, enfermagem. Aí, na medicina, eu passei a fazer 25 anos. 24 para 25. Eu fiz 2 anos de enfermagem, porque foi o primeiro, né, na UPE, só que eu disse, não, não quero isso, eu quero medicina. Enquanto isso, E eu fui estudando. tentando e eu queria passar na federal. Naquela época tinha poucas faculdades particulares e eu não queria trazer essa despesa para os meus pais, porque Sim, somos 4 filhos, né? sim, E meu pai, por ser do interior, por não ter essa experiência, ele achava tudo muito caro. Sabe, ele achava. Então eu fazia de tudo para economizar, de tudo para não acionar meu pai no financeiro nem minha mãe. sim. Então, teve períodos muito difíceis de chegar no final do mês e comer arroz com maionese, entendeu? Arroz com ovo mesmo. E minha mãe brigava muito, por que você fez isso? Não, mãe, que eu não queria incomodar a senhora. Mas, durante a faculdade, além, né, de ser desafiador passar no vestibular, manter a faculdade, porque não é só passar, é manter. Então, quando eu estava na metade da faculdade, no 5º período, eu comecei a ter sintomas de diabetes.
Lá Fiquei por volta muito... dos 29 anos, então. Isso. Não, já tinha 29, eu estava perto de me formar. Já? Eu acho que era 26 anos já. Diabetes tipo 1 tardia, né? Que é um diabetes insulino dependente que acontece mais em jovens um pouco mais adulto, né? E aí eu fiquei diabética, foi outro desafio. Então, falando da residência, eu passava muito mal, às vezes, na residência, porque eu esquecia de comer. Porque eu uso insulina, né? Então, a insulina é um hormônio anabolizante que, com o movimento do corpo o tempo todo, vai captando mais glicose. Então, você chega a ter hipoglicemia se você não comer naquele momento. Sim. Mas, assim, tudo é propósito Mas logo, de logo Deus. você descobriu diabetes. Eu descobri já na faculdade e na residência já era, né? Eu já usava, fazia o tratamento e tudo mais. Mas vamos agora ouvir a Sueli. Sueli, me conta aí um pouco da sua história, conta aí o pessoal, se apresente, como foi sua trajetória, você... Bom, Fique à vontade. certo. Eu sou pedagoga, né, como falei, da rede pública estadual e trabalho hoje com mulheres, mas por quê? Eu já vou direto ao ponto que nós temos ainda muitas coisas aqui. Eu, em 2021, em plena pandemia, foi descoberto um câncer de mama, né? E assim, foi aquele choque. Então, eu lembro que no dia que eu abri o exame, eu estava menstruada. No dia que eu abri, foi a última vez que ela veio. O susto foi tão grande que ela foi embora, não voltou mais, né? E aí, eu fiz todo o tratamento, né? Quimioterapia e tal. Fiz mastectomia radical. E o que é isso? É a retirada das duas mamas, né? E colocou prótese no mesmo instante, né? Então, nós passamos por tudo isso. E logo após a cirurgia, em 2022, né, eu ainda me acostumando com tudo, eu comecei a sentir, assim, muito cansaço, né? Muito cansaço, alteração de humor terrível. As pernas doíam muito e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí a gente já pensa em outra coisa. Eu tinha saído de um tratamento, né, para um câncer, estava tudo bem. Eu digo, e por que isso agora? Falhas na memória, assim, demais. E eu lembro que uma vez minha irmã falou assim, você não já está na menopausa, não? Porque a menopausa causa isso tudo. A mim causou espanto. 51 anos. Isso. Por quê? Porque geralmente, quando nós falamos em menopausa no sentido amplo, só se fala em quê? Fogacho, né? Só no calor. As pessoas acham que menopausa, né, doutora? E que deixou de menstruar. E que deixou de menstruar, pronto. Aí chegou a menopausa e vai só sentir calor, mas não é isso. Tem vários outros sintomas que até a mulher descobrir, não é? Sim. Sofre, porque a alteração de humor, a gente acha que está entrando em depressão, é a falta de coragem mesmo, né? A falta de libido, é o ressecamento vaginal, tem tudo isso. Então, assim, quando minha irmã falou, aí eu fui pesquisar, e aí eu disse, poxa, é mesmo. E aí veio aquela coisa, não pode fazer reposição hormonal por conta do câncer, né? E depois... Você teve que enfrentar. Fui enfrentando, assim, não é, com alguns remédios manipulados, não é, algumas vitaminas e tudo, até chegar... A doutora Elaine. A doutora Elaine, para ser melhor direcionada. Eu vou até abrir um parêntese aqui. Nós estamos precisando, né, de mais médicos que olhem para nós, olhem no olho, para saber o que está acontecendo. Infelizmente, a maioria das mulheres, eu digo isso porque eu converso muito, eu tenho um grupo de mulheres, trabalho com mulheres também, que nós percebemos é que a gente chega no consultório, como eu fui, o médico já está assim, não são todos, nós não vamos generalizar. O que é que você quer que eu passe? Eu digo, eu não sei. Eu vim aqui, eu queria dizer o que eu estou sentindo. Então, por conta desse comportamento, que a doutora sabe muito bem, nós ficamos
sem um direcionamento certo. Sim. Né? Então, é uma necessidade nossa. Ontem eu estava dizendo a algumas pessoas, gente, é investir na nossa saúde, é ir para um ginecologista. Eu digo que é integrativo, ontem eu estava até dando o nome dela. Que tem uma visão Que tem geral, uma né? visão geral, que olhe para nós e, peraí, eu vou te ouvir. Sim. Porque, às vezes, na conversa, nem sempre é um sintoma de menopausa, né, doutora? Às vezes é um problema emocional, tem outras Insônia. coisas, entendeu, envolvidas. Então, assim, o meu processo começou nisso e até hoje. Mas hoje eu estou bem melhor, porque a gente melhora a alimentação, atividade física, tem Vai a tendo a consciência da reposição. saúde, né? E assim, a oportunidade que eu tenho de dizer às mulheres, eu disse, gente, principalmente quem é casada, isso ela pode falar bem melhor que eu, digo, se cuidem, porque assim, o que é que acontece? O índice de divórcio na menopausa é muito grande, eu não sabia disso, né? Lendo, procurando saber mais sobre a menopausa, porque está acontecendo comigo, eu descobri isso também. Então, o que é que acontece? A mulher, né, perde a libido, a mulher, alteração de humor, e aí o homem não quer a mulher chata, né? Mulher chata, depois de tantos anos de casado, não quer nada, aí agora só quer só dar sono, só quer dormir, tá preguiçosa, e não é nada disso, né? Doutora Elaine, você fala aqui na revista das 3 áreas da saúde, né? Que é a física, emocional e espiritual. Essa área emocional, ela ativa a menopausa? Se a mulher tiver mais fragilidade, se ela tiver um emocional mais fragilizado, a menopausa chega com antecedência, ou o climatério, né? Que antecede a menopausa. Sim. Se o emocional, ele encurta, se acelera, explica aí melhor para a gente entender. É uma pergunta que é bem relevante. Para diferenciar, menopausa, a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é a última menstruação. Então, ela sinaliza o fim da vida reprodutiva da mulher. O menarqueme é o que fica nesse intervalo entre toda a fase que a mulher pode ter filho, né? Que é a menarqueme. Climatério e menopausa. Climatério é todos os sintomas, todo o período que envolve antes de chegar à menopausa. E é por a volta de última quantos menstruação. anos? As mulheres, elas, por volta dos 35 anos, elas já começam a ter clima. diminuição da produção do estrogênio, que é um dos principais hormônios responsáveis pelos sintomas da menopausa, né? Certo. Lógico que tem vários outros hormônios envolvidos. Mas os primeiros sintomas que a mulher passa a sentir a partir dos 40 anos. Lógico que uma mulher que vive preocupada, depressiva, ansiosa, uma mulher que gasta muito cortisol, que não dorme bem, ela vai acelerar o processo da menopausa, né? E também isso pode acontecer também por conta de uma menopausa, né? Causa e consequência. Sim. Então, é uma fase fundamental que a mulher tem que conhecer o seu corpo, né? Como a Sueli falou, é um desafio muito grande. 44% das mulheres no Brasil estão passando pela menopausa. E desses 44%, 70% das mulheres têm os fogachos, que são as ondas de calores, mas 30% não tem esse sintoma que é muito conhecido, né? Sim. Então, o que é importante também entender que esse fogacho é no climatério. Quando ela já começa a ter falência ovariana, esses hormônios já começam a diminuir, como o estrogênio, né? Sim. Mas existem os sintomas ocultos da menopausa, que aí eu falo muito para as mulheres, que já é aquela dificuldade de concentração, aquele ganho de peso, aquele cansaço, aquela fadiga, a libido começa a diminuir, mesmo ela menstruando, mesmo o ciclo estando certinho, tem sintomas que eles já vão ser perceptíveis. Só que a mulher acha que está trabalhando muito, né? Isso já Sim. pode acontecer aos 40 anos. Para você ter ideia, com 40 anos, 50% da nossa testosterona, que também é um hormônio feminino, deixa de ser produzido. Então, a mulher tem dificuldade de ganhar massa muscular, a libido fica realmente mais baixo. São mulheres que
sai um estudo que as mulheres que estão com depressão, a maioria estão com a testosterona baixa. Então, vão para o psiquiatra, vão para o psicólogo, mas o importante é a gente verificar como é que estão os níveis hormonais e esse hormônio vai ajudar a mulher a ter mais saúde, sabe? Então, a menopausa não é uma fase ruim, não é difícil, é verdade. Mas se ela for assistida, se ela for acompanhada, nós temos um programa de acompanhamento na menopausa, porque os hormônios, eles oscilam muito. E, infelizmente, a sociedade não está preparada para cuidar das mulheres como deveria ser cuidada. Em uma consulta, em um retorno, não dá para a gente fazer um acompanhamento com a mulher na menopausa. Ela tem que entender que, no mínimo, 6 meses para a gente regular todos esses hormônios, entender como é que está a saúde dela, sabe? A rotina não é receita de bolo. Cada mulher tem um corpo que funciona de um jeito. Aquele hormônio, se for uma via em gel, pode sim ter mais sensibilidade de um jeito. O horário que ela vai tomar, até isso é diferente de mulher para mulher, sabe? Cada Então, organismo é único. cada mulher responde de um jeito, sabe? Sim. Então, a menopausa para uma pode ser difícil, a menopausa para outra pode ser a melhor fase da vida dela, só que não é a maioria. Você já teve paciente aqui? É a melhor fase que eu estou vivendo agora. Já sim. Tomara que seja a minha. Sim, sabe por quê? Assim, é a medicina preventiva, a saúde, né? A prevenção. Mulher que tem um estilo de vida saudável desde infância, Sim. que se alimenta bem, que dorme bem, que não vive acelerada, que tem uma qualidade de vida desde muito nova. Sim. Então, ela vai atravessar a menopausa com menos sofrimento, Sim. entende? Então, a mulher típica da menopausa, que tem essa quantidade de sintomas, né? E tem os sintomas, além dos ocultos, tem os sintomas bizarros, que aí chama a atenção. Uma dor no ouvido, o ouvido fica com zumbido, ressecamento nos olhos, sabe? A mulher fica muito impaciente também, fica agressiva, principalmente no período da manhã. Então, essa mulher precisa ser assistida por um profissional qualificado. E muitas vezes eu fico muito feliz quando vai o casal, porque o homem ele precisa acompanhar a mulher, ele precisa entender o que está acontecendo. O homem ele tem andropausa, é verdade, também há uma queda hormonal nos homens, só que é mais tardia. Esse homem, quando passa pela andropausa, ele já está com 60 anos. Sim. A mulher é mais precoce, com 40 já começa, 45, 50, entendeu? A gente passa quase 30 anos numa fase bem delicada. Eu não tenho mais. E depois? Passou as ondas de calor, passou aquela fase difícil, né? E depois? O que a mulher precisa fazer? Continuar esse acompanhamento, lembrando que a gente envelhece porque os hormônios caem, não é verdade? Sim. Lógico que a menopausa não se resume só às ondas de calor. A gente tem que olhar a massa óssea dessa mulher se ela não está tendo osteoporose, porque a deficiência do estrogênio acelera a perda de massa óssea. Se essa mulher não está com sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, as pessoas olham muito para os sintomas, aquilo que é mais visível, mas o que está no oculto, o que a gente não consegue sentir nem ver, é isso que preocupa muito. Sergipe tem uma incidência muito alta de pacientes com osteoporose que não estão sendo tratadas e diagnosticadas. E acelera essa perda de massa óssea justamente na fase da menopausa. Então, não é só o que a gente sente, mas é o que a gente vai ter lá na frente, sabe? Sim. Acidente cardiovascular, AVC, infarto. A paciente ela não vai infartar da noite para o dia. Existe um histórico todo por trás disso. A mulher tem que começar a tratar muito antes. A mulher estava dormindo 50 anos, não acordou mais, teve um infarto. Então, essa mulher vinha passando por um processo já há muito tempo que não acordou, né? Não, exatamente, não acordou. A mulher aumenta de ganho de peso nessa fase também, é muito acelerada. Nem é bom a obesidade, nem é bom a sarcopenia. Sim. O emagrecimento, aquela mulher muito magra, que não tem massa muscular, isso é muito grave. Sim. O risco ali para ela é igual a uma mulher obesa.
Sim. E nem sempre a magreza é sinal Sim, de saúde. saúde, né? É verdade. Então, Às vezes o tá gordinho ali tem mais saúde que o magrinho, né? e aí quando ele é um obeso, que também tem, a gente chama obesidade sarcopênica, né? Que é aquela mulher com muita gordura e não tem massa muscular nenhuma. Também é super grave. Sim, E os profissionais não estão preparados, o SUS não está preparado. Eu tanto trabalho na rede particular como na rede pública, são duas áreas diferentes, mas que têm necessidades iguais. Além da falta de conhecimento, tem a falta também de tratamentos que a gente possa ajudar essas mulheres que não têm condições de pagar um hormônio, sabe? Um hormônio básico, como a sim, progesterona, que é um hormônio que ajuda a melhorar o sono, melhora o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, a mulher desincha mais, a mulher dorme melhor, sabe? E a progesterona é um hormônio fundamental, não é só o estrogênio. Só tem um sim. tipo de estrogênio no SUS e nem todo posto de saúde tem, sabe? Doutora, agora se me permite, na sua fala, então, os médicos, vamos falar do SUS, né? Me deu essa curiosidade agora. Eles não dão um tratamento adequado por falta de conhecimento ou porque a rede não oferece. Então, é esse tratamento, assim, praticamente invisível. A mulher chega lá, já tem aquela receitinha, porque não tem essas orientações, como a senhora passa, Olha, né? o que eu vou falar é muito triste, mas é mais falta de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é libertador, né? A Bíblia diz que a verdade liberta, né? Então, é, o mesmo tratamento que eu passo no SUS, eu passo no particular. Eu não posso ser duas médicas, eu não posso atender de duas formas diferentes. Como o paciente vai fazer, aí é outra coisa. Agora, como eu atendo, o que eu preciso que a mulher faça? Lógico que eu tenho que ter um certo cuidado em dizer valor, e dizer, ó, a senhora pode começar por aqui, mas algo importante, eu tenho que iniciar um tratamento para ela. Olha, a senhora pode fazer reposição hormonal dessa forma, no SUS tem isso, isso, isso. A gente precisa orientar, esclarecer e falar o correto para o paciente, não é verdade? Eu posso cometer a gente fala de iatrogenia dentro da saúde, da medicina. O que é iatrogenia? É quando você comete um erro, não só numa cirurgia que você teve aquele erro que é inerente a qualquer procedimento, mas o que eu falo também para o paciente é muito importante. Eu não posso deixar a mulher sair sem repor a vitamina D. Ah, doutora, é muito caro. Olha, o tratamento é por aqui. Você não se esforça para comprar uma geladeira, você não se esforça para comprar o seu celular, né? A gente tem que realmente tem pacientes que não tem nem o que comer. Isso é verdade, mas o mínimo o SUS deveria disponibilizar. E eu preciso abrir a Da, minha boca para falar o que ela precisa, né? Eu não posso subestimar o paciente. Jamais a gente pode subestimar ninguém. sim, Porque se você falar para ela o que ela precisa, é muito mais fácil ela aderir ao tratamento. E eu simplesmente julgar que ela não tem condições, né? Eu tenho vários pacientes sim, no SUS que têm plano de saúde, que preferem o SUS. Tem sim. vários pacientes que são empresárias, que deixaram de ter o plano porque não tanto fazia ser atendida pelo particular, Particular, pelo plano de saúde, como pelo médico do SUS, entendeu? Então, infelizmente, é a falta de conhecimento e a banalização da saúde. A gente tem que saber quem a gente está entregando a nossa saúde, quem está cuidando da gente, né? sim. Porque é uma profissão muito nobre, é uma responsabilidade muito grande você orientar um paciente, entendeu? Mas o SUS já tem essa visão integrativa, quando o tratamento da mulher, né, ele vai dar essa assistência integrativa, você falou aí, que não tem pacientes que não tem nem o que comer. É verdade. Quando chega isso para o médico não encaminha algo para poder dar essa assistência àquela mulher. Dentro não tem essa visão pronta, né? Organizada. Mas existe psicólogos, existe o serviço social, sabe? Existe a farmácia do SUS.
Mas o médico consegue intervir nisso, encaminhar para poder... Consegue, sim, com certeza. Porque a saúde da pessoa ali, você vê que não é... Os exames são importantes, então o SUS consegue disponibilizar a maioria dos exames. Precisa organizar melhor? Precisa. Eu acho que precisa esse fluxo do paciente, trilhar esse caminho de fazer esses exames, precisa ser mais rápido. Muitas mulheres voltam com um ano depois, então há um sofrimento muito grande, sabe? Primeiro é o conhecimento. Eu acho que deve ter também uma capacitação para os profissionais que estão ali na linha de frente para atender as necessidades dessa demanda, né? 70% do consultório são mulheres nessa fase que eu atendo. E eu vejo que elas precisam mesmo. Mulheres que chegam com carta de suicídio, mulheres separadas, mulheres chorando, mulheres tomando antidepressivo, medicações há anos, sentindo dores no corpo, fibromialgia. Uma menopausa não tratada, ela pode levar a fibromialgia. Às vezes a gente repõe o hormônio e a mulher melhora das dores no corpo, sabe? Então, é o básico que tem que ser feito. E o básico bem feito funciona. E como foi o tratamento com Sueli, que ela não pôde tomar, né, reposição hormonal? Ela teve o câncer, como foi? No caso, ela passou outras fórmulas, não é? Porque, assim, a gente vai para a ginecologista, no caso, falar especificamente dela, né? Ela passa uma série de exames. Então, assim, quando eu levei todos os exames, então ela olha ali o que está faltando, né? Então, como ela falou, todo esse conjunto ajuda a tratar a menopausa. Então, viu quais são as vitaminas, né, que estão com deficiência, o que é que meu corpo estava precisando. E, em cima daquilo ali, passou algumas fórmulas, né? Inclusive, eu tomo até hoje. Desculpa, Sueli, tá com quantos anos? Eu que estou com puder revelar. 55 anos, né? Em abril faço 56, feliz da vida, porque eu quero dar um recadinho à mulherada que muitas vezes não gosta de dizer a idade, porque tem vergonha. Gente, é bom demais viver, né? É bom a gente envelhecer com saúde. O ruim é estar doente. Sim. Então, eu posso falar disso, que eu já estive doente. Então, assim, é bom viver e viver assim, com energia. Então, hoje eu estou com 55 anos, tem as reposições, como diz, não foi... tem várias fórmulas que vai. Peraí, está precisando de vitamina D, né, de cálcio, cheguei a tomar até a coenzima, né, injetável. Então, ela tem para todo mundo, né, para todos os bolsos, vamos dizer assim, popularmente, mas a gente também precisa ter, assim, uma prioridade. Mesmo sem a reposição hormonal, conseguiu rever esses porque sintomas. de uma certa forma vai repondo, né? Sim. Então, assim, eu já tive a fase do fogacho. Era de estar de madrugada, eu sentava, parecia que, meu Deus, tinham jogado um balde de água. Eu acho que eu tô vendo muitas mulheres hoje, porque tá calor demais. Tô com calor. Eu acho que eu tô entrando na menopausa. Hoje. Mas quanto tempo passou, Sueli, esses sintomas? Você com 51 anos, né? Não, 51 foi quando foi a menopausa. Começou de 2022. Eu não Geralmente, sei quanto tempo, doutora? Assim, quanto tempo fica cada coisa, porque como ela citou aí, são cada vários mulher tem uma sintomas, reação, né? Mas geralmente, né? assim, quanto tempo esses sintomas nas mulheres? Olha, ele pode variar de 5 a 10 anos. Vixe, meu Jesus no Cristo. caso disso ali, que você tocou, esse ponto é muito importante, né? Sueli, o tratamento ele é diferente. Muitas mulheres têm medo da reposição hormonal porque pode provocar câncer de mama. Sim. Tá? E tem muitos mitos que a gente precisa desmistificar. Sueli, ela passou por uma fase que piorou os sintomas. Primeiro, os sintomas surgiram porque ela já estava realmente na menopausa. E o próprio tratamento do câncer de mama acelera mesmo os sintomas, entendeu? Então, leva inclusive à osteoporose. O próprio tratamento. Então, são consequências. Se uma mulher tiver câncer com 35 anos e fizer o tratamento que ela fez, essa mulher entra numa menopausa química. Entende? Então, quando é que surgiu esse medo da sociedade de fazer reposição hormonal que tinha relação com câncer de mama?
as pessoas generalizam muito, né? E a mídia, ela tanto informa como deforma, não é verdade? Em 2012 foi feito um estudo com um grupo de mulheres, e esse grupo de mulheres foi um trabalho randomizado, e dentro dessas mulheres não foi feita uma escolha de perfil. Eram mulheres hipertensas, obesas, diabéticas. Dentro desse grupo fizeram a reposição com um hormônio chamado Premarin, que era o hormônio de, de égua, de animal. Então pegaram esse hormônio e injetaram nessas mulheres. É um tipo de estrogênio de Sim. animal mesmo. E essas mulheres que tinham fator de risco para ter câncer de mama, elas desenvolveram câncer de mama. Com um hormônio errado, com as mulheres erradas, e aí deu tudo errado. A Rede Globo anunciou que toda mulher que fazia reposição hormonal tinha câncer de mama. Então, generalizou. Mas isso não é verdade. O hormônio estrogênio, ele é um hormônio que nós começamos a produzir pelos nossos ovários. Sim. Esse hormônio, ele acelera, um cuidado que a gente tem que entender. Se o hormônio causasse câncer, todas as mulheres tinham câncer de mama, concorda? Sim. Qual é a chave? O que é que a gente precisa entender? Nas mulheres que têm câncer de mama, todo hormônio ele tem um receptor. O hormônio ele funciona como uma chave ou uma fechadura. Então, as mulheres que têm câncer de mama, alguns tipos de câncer, não é todos também, têm receptor para o estrogênio. Então, aí nessas mulheres que têm um nódulo, por exemplo, acelera o crescimento do nódulo. Não é que causa um nódulo, mas que pode acelerar o tamanho do processo deste nódulo. Então, não se faz a terapia de reposição hormonal com estrogênio nas mulheres que têm receptor para estrogênio. Mas existe um estudo? Progesterona. Consegue detectar que aquela mulher... Consegue, faz o exame e vê se ela tem Sim. receptor. Então, mas a reposição hormonal não é só com estrogênio, não é só com progesterona. Sim. Nós temos mais de 80 hormônios no nosso corpo. A gente tem cortisol, a gente tem os hormônios da tireoide, a gente tem a vitamina D, que é um pró-hormônio. Inclusive, crianças podem fazer reposição da vitamina D. Né? Nós temos testosterona. Então, os hormônios são os nossos mensageiros químicos. O hormônio não é demônio, não é nosso inimigo, é nosso amigo. Agora, tem um outro lado também da saúde, dos hormônios sintéticos, né, que foi criado pelo homem. Tem os bioidênticos, que são hormônios iguais ao que o nosso corpo produz, e tem os sintéticos. Por exemplo, os anticoncepcionais faz muito mais mal do que um estrogênio no nosso corpo. O anticoncepcional é sintético. Faz mal, inclusive provoca uma menopausa química nas mulheres que usam por muitos anos. E isso ninguém fala. Por quê? A indústria quer vender remédio. A indústria não quer vender saúde, entendeu? E eu posso até ser, digamos, processada por isso, mas eu tenho que falar isso, porque é uma verdade, entende? Então, os hormônios, eles são nossos amigos. Agora, o hormônio certo, a dose certa, com a paciente certa e bem acompanhada. Para se formar alguns hormônios, por exemplo, o hormônio da tireoide, ele precisa de ferro, ferro, que a gente olha pela ferritina. A tireoide precisa de cortisol, vitamina B12 e vitamina D. Se eu não tiver esses cofatores, não se formam os hormônios da tireoide adequadamente. Cortisol, então tem que ficar estressada, né? A mulher começa a ter uma disfunção da tireoide, e aí pode engordar e pode emagrecer muito. Sim, então, é muito complexo o mundo dos hormônios, sabe? É muito complexo. Não é fácil, realmente, sabe? E Sueli, no caso de Sueli, a gente fez o quê? Nós fizemos terapias alternativas, a gente fez as vitaminas que estavam baixas, a gente melhorou o cansaço dela. Mulher com 55 anos está muito bem, ela, né? Isso melhora sono, melhora ansiedade, melhora a memória, que é uma das queixas principais, que as mulheres estão sem memória. Estão tomando muita medicação para dor e essa medicação pode piorar a memória. Então, existe a medicina alternativa para esses casos. Outra coisa que a gente enfrenta muito não é só o paciente, são os outros profissionais que ficam com medo.
Aí eu prescrevo algo para a paciente, ali tem estudo, ali tem é validado cientificamente, mas o mastologista tem medo que ela faça até uma progesterona, que faça até sabe? Mas é desafiador. Os profissionais precisam cada vez mais se especializar, entender que a mulher precisa desses hormônios, sabe? E eu tenho certeza que quem ganha muito é a sociedade e toda a família, porque uma mulher bem, uma mulher com saúde, a casa é outra coisa. Com O certeza. lar se torna diferente, o casamento melhora, os filhos melhoram, a memória melhora, não tem problema, né? E assim, não esperar só também pelos hormônios, que tem a nossa parte de alimentação, por exemplo, atividade física, antes não era tão importante, e hoje é a segunda coisa do dia, porque a primeira é de Papai do Céu, de que a primeira hora é para devocional, mas a segunda já é Perfeito. a atividade Aí física. você passou a fazer, então, Sueli. Você fazia antes? Tinha você tinha esses hábitos? Não tinha esse hábito, não. Era de vez em quando. Sim. Então, agora não. Foi Agora é prioridade. E é outra coisa. A gente se sente muito bem. É por isso que muitas pessoas, às vezes, eu sempre chego no meu trabalho, eu gosto de estar com energia. Eu gosto disso, porque é bom. Então, quando você sente que seu corpo não está trabalhando bem, eu comecei a ver, quando eu comecei a ficar cansada, daí da manhã, com vontade de dormir. Eu digo, epa, tá errado. tem alguma coisa errada, né? Então, eu disse, eu estou me arrastando, então, isso não sou eu. E né? tem muitas mulheres que não têm conhecimento, né, doutora verdade. Que nem sabe que passa, que isso tudo é questão da saúde, que não tem, tá ali, né? Não... Eu falo sempre assim, falando dos pilares, né, da saúde, a parte medicamentosa não é a principal. O tripé principal é O estilo de vida, né? Estilo de vida é fundamental, a mulher se movimentar. O nosso corpo foi projetado, foi criado por Deus para a gente estar em movimento. Sim. Não é à toa que a gente tem várias articulações para a gente estar em movimento. As pessoas estão sedentárias. Sim. As pessoas estão indo na esquina de carro e de moto. A gente, né, as pessoas não brincam mais, não pulam corda, não andam de bicicleta, não. Então, as crianças não estão sendo educadas para isso. Atividade física é muito, muito prazeroso e tem muitos benefícios para o coração, para a memória, para a saúde, diminui a ansiedade, tem vários benefícios. E, eu não tenho dinheiro. Atividade física você pode fazer em casa, você pode ligar a televisão, qualquer lugar você se exercita. Não é desculpa, né? Eu não tenho tempo. Aí é questão de prioridade. Como você fala, uma das primeiras coisas que ela faz já é a atividade física. Eu já fiz academia hoje, eu já fiz. Isso é um compromisso com o meu corpo. Sim. Não adianta você trabalhar e você não cuidar de si. Sim. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim? Sim. Né? Então, um dos pilares é a atividade física. A alimentação, sem falar, né? Nem se fala que a alimentação também é fundamental. O tratamento medicamentoso é a última coisa, né? Lógico que a gente precisa de suplementos, a gente precisa de remédios na hora do andor, mas, assim, o que a gente tem que fazer é dar prioridade, o que é mais importante, né? Ir ao médico não só quando estiver doente, mas ir para prevenção. As mulheres estão esquecendo muito, mulheres passam 8 anos sem ir ao médico, ao ginecologista. O ginecologista é o clínico da mulher. É o profissional que tem que ir todo ano, independente de ter vida sexual, independente de ser uma mulher casada, de ter filho. Menstruou, menarca, primeira menstruação, já deve fazer esse acompanhamento, sabe? Sim. Então, isso é muito importante, a gente conversar com essas mulheres que estão iniciando essa fase da vida e para chegar na menopausa com muito mais saúde e com menos sintomas. E sem falar da saúde mental, né, também, que é algo que a gente deve ter esse cuidado, a quantidade de informação que a mídia joga, de coisas, de noticiários que trazem mal para a nossa vida, né? A gente tem que saber o que é que a gente está absorvendo, o que é que a gente está consumindo. As pessoas estão aceleradas, estão ansiosas, porque é uma série de coisas que o mundo faz com que a gente consuma isso. E você falou do cortisol. Cortisol é um hormônio fundamental. O cortisol, a gente tem 4 fases do dia que a gente libera cortisol.
Sim. E o cortisol, ele é produzido por uma glândula chamada glândula adrenal. Naquele determinado momento, ele é liberado o cortisol, só que se a gente está sob estresse o tempo todo, vai ter um momento que a glândula não vai Não vai produzir produzir. mais o cortisol. E aí vem esse cansaço Já sacou crônico, tudo, a né? gente Já chama tá o saldo negativo. É, isso, a gente chama de fadiga adrenal. As mulheres com fibromialgia, que é aquela dor no corpo insuportável em vários pontos, é deficiência de cortisol, sabe? Então, Entendi. são vários hormônios. E, doutora Elaine, essa fase do climatério, como é que funciona o ciclo menstrual? Já altera ali, já é um sinal? Aquela mulher que tinha aquele ciclo regrado ali de dias, diminui? Como é que esse alerta chega? Muitas mulheres começam a já ter um ciclo mais curto, um intervalo, né, entre um ciclo e outro pode se encurtar e pode também se estender, ficar mais Sim, distante, né? Outras têm um fluxo aumentado também. sim, No início da vida reprodutiva, a mulher quando tem as primeiras menstruações pode ter muito fluxo, né? E também sim. ficar com 2, 3 meses sem vir. Do mesmo jeito é no fim da vida reprodutiva, quando ela está na fase da menopausa. Nós temos 2 ovários. Os ovários eles produzem o estrogênio e essa produção ela vai diminuindo cada vez mais. Nós somos cíclicas, né? Há uma variação hormonal muito grande. Então, dependendo do estilo de vida de cada mulher, dependendo se ela usou anticoncepcional, porque influencia também o anticoncepcional. Eu não oriento as mulheres usando anticoncepcional acima de 40 anos, sabe? Eu acho que o risco aí aumenta mais para outros problemas como gordura no fígado, que é esteatose hepática, resistência insulínica, sabe? Então, cada mulher tem um perfil, né? Tem um biotipo que Sim. precisa ser avaliado. A gente avalia desde das primeiras menstruações, como é que é a rotina dessa mulher, e não se apegar à menopausa como o fluxo menstrual ou a fase da menstruação, entendeu? Mas sim tudo que envolve esse climatério. Sintomas que às vezes podem não achar que tem relação, mas que muitas vezes tem sim. E aí o médico que está preparado, ele vai entender, poxa, isso aqui já pode ser um sinal. Esse cansaço que você está, essa libido baixa. O ressecamento vaginal, ele é mais comum em mulheres que estão com fogachos, né? Porque está muito ligado ao estrogênio, à queda do estrogênio. As mulheres começam a ter mais queda de cabelo, a unha fica mais fraca. São mulheres que têm imunidade mais baixa, que se perde, às vezes está no lugar e vem Não sabe onde tá, né? aquela névoa mental que a gente chama, não sabe, e o estrogênio é um hormônio neuroprotetor. Ele protege também o nosso sistema neurológico. A testosterona é um hormônio cardioprotetor cerebral. Não é só hormônio para a gente ganhar massa muscular, não. São hormônios que também estão envolvidos com a nossa saúde do coração, com a nossa saúde também mental, entendeu? Os homens É muita produzem. coisa para mulher, né? Por isso que, ó, minha avó, quando via assim uma mulher, tava grávida, dizia, ai, menino. Minha avó ficava feliz. Quando dizia era menina, ficava triste, assim. Eu chamava de mãe, né? Que foi, me criei com ela. Por que a senhora fica triste quando é mulher? Minha filha, mulher pequena, criança, não tem noção da vida. Mulher nasceu para sofrer. não, eu não aceito não É isso. muita coisa. Mas, Sueli, explique aí, sua fase antes dos cuidados com a doutora Elaine, os seus sintomas, e depois, com os cuidados, o que é que melhorou na sua vida. Mas fale do antes, o que é que você sentia, tudo. E se você passou também pela fase do climatério, né? Porque Passei como você também. passou, teve o câncer com 51 anos, né? Provavelmente Isso. você passou, ela nem sabia que era climatério, né? Justamente, Achava que era estresse, que era... porque eu não sou muito, não era muito de ir a médico, não. Mas assim, né? Mas a maioria das pessoas, né? A vida Pelo tempo corrida, corrido e isso. tudo, então às vezes chega alguma coisa na vida da gente que é para dizer, se você não para por opção, você vai parar por necessidade, Sim. entendeu? Então assim, antes era a questão do cansaço mesmo, da indisposição,
não tinha disposição para nada, Da falta de cansada memória, né? totalmente. Não é? Hoje, eu digo assim, que a minha disposição, pronto, eu acordo às 5, eu vou, 6 e pouco eu já vou para a academia e gosto de resolver tudo, então é um ganho nesse quando a gente se cuida. E eu, assim, que eu já vou finalizar minha fala, né? Eu digo o seguinte, a Bíblia não tem um mandamento para a gente que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro, antes de amar o outro. E quando eu me cuido, eu estou me amando. Sim. Então, quando eu me cuido, eu estou pronta para amar Lorelaine, para amar Emília, para amar o meu próximo. E às vezes as pessoas estão fazendo o contrário, estão cuidando dos outros, como eu já fiz, e esquecendo de si. Sim. E eu lembro que uma vez na perícia, numa das vezes que eu fui, quando eu estava com câncer, eu não queria parar, porque eu disse, não, eu não posso parar, eu trabalho, eu isso e aquilo. Ele disse, ó, se você morrer hoje, não vai ser nem feriado. E assim a gente leva um susto, mas é verdade. Então, assim, a melhor coisa da vida, depois de amar a Deus, é nos amar. Então, assim, hoje eu sou uma mulher, tanto é que eu não tenho problema nenhum em dizer minha idade. Por quê? Porque eu tenho vigor. Muita gente diz, não parece. Eu disse, eu sei que parece, mas eu digo, o meu corpo, eu trabalho para estar com a idade de 40 anos à disposição. Então, a melhor coisa é ter disposição para a vida. Então, se amem, se cuidem, porque isso é um mandamento divino, né? Amém. Tá aí, né? Sueli é o exemplo, né? Depois de enfrentar um câncer, tá aí com 55, 56. 55, 56 55. em abril. 19 de E abril todos, vai ser e todo, presente. e você vai pra doutora todo ano, Me tudo levou todo certinho, ano, tô indo porque eu sou um faz o pouco tratamento rebelde, mas é certinho. assim, é o que ela passa, eu faço Eu não certinho, voltei não nela, eu entendeu? fui nela, não voltei Eu mais não. fui Eu nem esse ano, peguei nem o exame que ela passou, você não, acredita eu nisso? pego tudo Tô direitinho. devendo. Imagine você que tem o conhecimento, tá fazendo isso às Não, é outras. porque não passei pela dor, né? Mas eu não vou Mas não deixar não precisa chegar. passar, não. Olha, gente, tá chegando ao final do nosso tempo. Doutora Elane, foi um prazer estar aqui conversando com a senhora. Com a senhora, não, com você, né? Porque é jovem. Isso, Com é Sueli, muito demais. obrigada por estar explanando aqui sua experiência de vida, né? Trazendo conhecimento para as mulheres aí. E desejo saúde para você, né? Amém. Que você continue com esse vigor. A gente teve uma corrida lá da igreja, achei tão interessante, uma senhora de 70 anos, rapaz, está dando 10-0 aqui nas jovens e eu nem consigo correr. Minha próxima meta é essa, é começar a correr. Eu só Aí, faço doutora Elane faz musculação, parte eu aí, já ó, vi, ela já, faz, então Esse já ano é uma meta. participa. Nunca é tarde para se cuidar, né? Com Isso, certeza. Nunca é verdade. tarde. É isso mesmo. Quero agradecer também, é uma honra estar aqui, né? Quero lembrar as mulheres que estão passando por essa fase, mulheres 40 mais, independente da sua menstruação, se ela está com um ciclo, né, regular ou não, procurem se cuidar, busque um profissional capacitado que possa te acompanhar, porque a menopausa é uma fase que vai passar, mas se ela não for bem assistida, se ela não for orientada e você não fizer o dever de casa, a conta vai chegar e você vai viver muito mais. Então, é uma fase delicada, é uma fase que nós todas vamos passar, mas vai passar e você vai viver muito bem, né? Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, que Deus, né, coloque aí pessoas cuidando de cada mulher que esteja ouvindo agora esse podcast, né? E é libertador, é muito gostoso você se amar e você se cuidar, como a Sueli falou. Não adianta a gente trabalhar, não adianta a gente ter, né, casas, trabalho, posses, carro, se você não tem saúde. Sim. Cuidar da saúde não é caro. Caro é não ter saúde, sabe? Isso. Porque a vida é muito curta, a vida é muito breve. Sim. E viver é muito bom, né? É verdade. Viver é algo de Deus. A gente tem que honrar o nosso Deus. E Sim. honrando, cuidando da gente mesmo. O templo do espírito, né? É É verdade. verdade. Ismerim, quiser
Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é sempre bom passar informações e deixar um recado para você, mulher. Se ame do jeito que você é. Se ame, porque eu digo que Deus não fez nada errado. Ele te fez assim, porque foi assim que ele sonhou com você, que ele idealizou. E a maneira como eu e você podemos agradecer é nos cuidar, é nos priorizar, é nos amar. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós nos amamos, nós nos priorizamos, nós vamos abençoar todos que estão ao nosso redor, porque a melhor coisa é ter uma pessoa bem-humorada, dinâmica, como a doutora Elaine falou, todos ganham. Então, se ame, seja feliz do jeito que você é. Procure a ginecologista integrativa e em especial a doutora Elaine Ângelo. Primeiro médico, né? Primeiro clínico É geral. o clínico da mulher. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada. Qualquer coisa, temos lá a página da doutora Elaine. Siga ela no Instagram, que é clínica... DRA Elaine Ângelo. Isso. Ou clínica.ângelo. Ângelo com 2 L's. Pronto. E a Sueli também, que ela é idealizadora do Projeto Mulheres Fênix. Meu Instagram é Sueli Esmerim. Pronto, Certo? tá dado o Está lá. recado. Muito obrigada e até a próxima.